Em Minas Gerais, o Zema tem atacado a educação a serviço de um projeto de poder global que visa manter a população empobrecida, sem acesso e refém das migalhas que sobejam das mesas dos senhores, como cãezinhos. Zema tem atacado as escolas estaduais, municipalizando, obrigando as prefeituras com seus recursos infinitamente menores a assumir responsabilidade sobre estas escolas que são do Estado, afrontando diretamente a Constituição. Ele precariza o salário dos professores e dá um aumento de salário para si mesmo e seus secretários de 300%. Um sujeito ridículo que tem pretensões de ser presidente e por isso ele ataca o tempo todo o presidente Lula, que tinha um projeto. Lembram-se quando o Brasil, com a tecnologia da Petrobras, descobriu o pré-sal e havia um projeto do governo Lula de destinar os royalties da exploração desse petróleo para a educação? A Dilma chegou a aprovar um projeto destinando estas receitas para a educação, pensando no futuro do Brasil com o pensamento de quem sabe que só se tem futuro quando se investe em educação. Sem educação, o Brasil não vai avançar. Eles não destroem apenas a estrutura educacional para desviar esses recursos para outra finalidade, não. A ideia não é economizar com a educação. A ideia é muito mais profunda. O projeto é um projeto de controle da subjetividade. É um projeto de doutrinação para controlar as mentes. Eu quero falar sobre isso e eu peço que você, por gentileza, curta, comente, me siga, se inscreva no canal e ajude nessa chavinha. Eu, como todo professor, me sinto valorizado se houver, por parte daqueles que me seguem, este reconhecimento materializado no apoio financeiro. O Zema mantém apenas 20% dos professores como efetivos. O restante, 80% dos professores, que ganham 43% a menos do que a média nacional, são temporários. Vem aqui, dê as suas aulinhas e some daqui. Sem direitos, sem garantias, o professor vira um prestador de serviço aos produtos. É intencional essa precarização. A terceirização aconteceu no Paraná, acontece em todos os estados onde existem bolsonaristas mandando. Quando você terceiriza a educação, você transforma os alunos em produtos e os professores em prestadores de serviço. Você acaba com a escola enquanto um lugar de troca, de participação da comunidade, um lugar de riqueza cultural. Você coloca um projeto pedagógico reducionista, tecnicista, que ensina a obedecer, não questionar, não emancipa as mentes, infantiliza o cidadão que, infantilizado, pensa unicamente nas suas necessidades básicas. E aí ele não trabalha mais por um salário, trabalha pelo sustento. Ele não pensa mais em uma fonte de renda, ele pensa em uma ocupação. Muda-se o sentido do trabalho enquanto instrumento de acesso para atender necessidades básicas. Eles acusam os professores de doutrinação, mas a acusação é a própria denúncia de que eles próprios pretendem fazer, controlar a subjetividade. Veja bem, quando você vê o Zema, Tim Júnior no Paraná, Ronaldo Caiado em Goiás, Jorginho Melo em Santa Catarina, Castro no Rio de Janeiro e etc., você vê um padrão. Este padrão mostra que estes governadores, eles têm um chefe, e este chefe não é brasileiro. Porque todos deveriam se submeter à Constituição. Mas, a exemplo mesmo do Zema, a Constituição é por ele desrespeitada. Porque o valor mínimo das receitas do Estado, que obrigatoriamente deveriam ser investidas na educação, não é por ele cumprido. Que lindo, né? O futuro do Brasil, ou em relação a Minas Gerais, o futuro de Minas Gerais, na mão de um governador que aumenta o seu salário em 300% e precariza a educação e o salário dos professores em 56%, sendo 43% abaixo do piso nacional. Eles cumprindo a lei. Eles são golpistas, porque não cumprem a lei. Quem não cumpre a lei é golpista. Mas ele não é um caso isolado não, meu povo.
Eu estive verificando que os governadores, principalmente aqueles que subiram no palanque, na última manifestação de Bolsonaro em prol do alto perdão, da impunidade, aqueles que tentaram um golpe de Estado, todos eles têm uma política de destruição das bases da educação exatamente igual à do Zema. Então o ataque às escolas estaduais se estende também à Universidade Estadual de Minas Gerais, né? Minha amiga Liliana estava me pedindo para falar sobre esse assunto. Um abraço a você, Liliana. Esse é um assunto profundo, eu queria desenvolver com mais tempo, mas entende que um vídeo muito longo as pessoas não assistem, infelizmente. Mas o que Zema está fazendo, tentando agora federalizar a Universidade Estadual, é a tentativa, na verdade, de transferir para o governo federal a universidade. E se o governo federal não assumir, ele vai destruir. E atribuir a culpa ao governo federal. Vocês estão entendendo? A um nível da canalice. O mesmo ele faz em relação às escolas estaduais. Transfere os municípios, forçando esses municípios com um orçamento muito menor a assumir essas escolas, e ele vai culpabilizar os municípios pela defasagem. É um canalha, não é? Mas ele não é o único canalha, não. Você vai para São Paulo, militarização, terceirização, precarização, tudo nos mesmos moldes. Só que a educação precarizada como está, estes governadores, não está precarizada suficientemente. Por isso, em razão disso, eles trabalham para destruir ainda mais, transformando, através da terceirização, os alunos em produto, fonte de renda para empresários, amiguinhos. Aliás, em Minas Gerais, o Zema, ele tem dado isenção de impostos a seus amiguinhos. Tarcísio de Freitas, em São Paulo, tenta transferir dinheiro da educação para a saúde. É uma forma dele precarizar tanto a educação quanto a saúde. Um mesmo orçamento dividido por 2. São canalhas. Mas isso não é Tarcísio, não é Zema. Aqui no Paraná, o Ratinho Júnior foi o primeiro a terceirizar a educação. Sim, algumas escolas, não me lembro exatamente quantas, já estão funcionando neste modelo. O aluno é produto, o professor é um prestador de serviço e o ambiente da troca inexiste. Agora é uma educação minimalista, superficial. Que vontade de sair daqui gritando e chorando, arrancando os cabelos, que já me restam poucos. Mas eu ainda tô bonito pra cara. Sabe que eu acho que eu vou largar a mão nessa cartola? Essa cartola não está me beneficiando. Então, gente, voltando aqui ao assunto, né? Todos esses governadores alinhados a essa ideologia mundial de acachapamento dos sonhos da população, que é base da sociedade, não é apenas um ataque à estrutura da educação, é um ataque à subjetividade. É uma tentativa de controle do pensamento. Esse processo se reflete de várias maneiras, tanto nas condições do ensino, quanto nas implicações mais profundas para a liberdade do pensamento e a formação crítica. Então, o professor que ensina a pensar é rotulado por eles como sendo um doutrinador. Mas o que esse professor faz, na verdade? Ele tenta romper com a doutrinação. Que as pessoas votam em tipos como Zema, como Bolsonaro, como Caiado, como Ratinho Júnior. Votam por conta de um condicionamento. Porque as pessoas, elas estão condicionadas. Quando você, além de preparar essas pessoas para o mercado de trabalho, que é uma função importante da escola, quando você, além disso, você prepara essas pessoas à emancipação, você rompe com essa doutrinação. E aí você é acusado de doutrinação, quando na verdade o que você faz, o que você promove é uma ruptura com o que de doutrinação já existe. A tentativa desses que precarizam a educação é justamente voltar aos quadros de alienação anteriores inclusive à situação de alienação presentes hoje na nossa sociedade. Intervir é inferir na capacidade de pensamento. A precarização da educação é uma forma de controle social. Quando a educação é precarizada, uma das consequências mais graves é a diminuição da capacidade crítica desses alunos, desses cidadãos em formação. Quando você precariza tanto os salários quanto a estabilidade do professor, bem como as condições de infraestrutura desses professores, você torna esses professores vulneráveis.
É intencional. A educação no Brasil não deu errado. Ela foi feita para ser assim. E, em sendo assim, para esses governadores, ainda é insuficiente. Eles querem tornar a educação ainda mais limitada no sentido de emancipação das pessoas. O discurso da meritocracia é um discurso contraditório, porque você coloca pessoas em condições desiguais para competirem igualmente. E a intenção, quando você precariza a educação, em especial a educação pública, é justamente tornar esse aluno oriundo da educação pública inapto para esta concorrência que eles pregam como o meio. Olha, você pode competir de igual para igual, só que eu vou sabotar a sua educação, transformando você em produto, em fonte de lucro para empresários, e os professores serão meros prestadores de serviços temporários, sem estabilidade, sem equilíbrio emocional, sem condições psicológicas, sem condições financeiras devido à precarização do trabalho, trabalhando em sobreturno, limitando a capacidade desse professor de elaborar aulas mais profundas. Porque a necessidade de trabalhar mais para conseguir se manter faz com que esse professor seja obrigado a não aprofundar as suas aulas, desestimulando uma reflexão mais profunda. E esse professor desestimulado, ele não vai trabalhar essa capacidade crítica dos alunos. A substituição também de professores concursados por terceirizados prejudica a continuidade do aprendizado, fragmentando a formação dos alunos e gerando uma educação mais superficial. A própria militarização é uma forma de se ensinar a obedecer. Criou-se uma cultura na sociedade de que, sabe, aquela criança obediente? É lindo, né? Sim, senhor corrupto. Eu vou ferrá-lo. Eu vou roubá-lo. Eu vou destruir o seu futuro. Sim, senhor corrupto. Pessoas que não questionam. Este é o projeto. A Constituição está aí. Educação é um direito. Eles precarizam de propósito. É isso, gente.